Olha, a gente vai mostrar agora. Ontem circulou em várias redes sociais um áudio de uma senhora que disse que veio de viagem internacional e procurou o Hospital de Urgência de Sergipe, preocupada. Ela não tem coronavírus, mas estava preocupada para saber o que fazer, já que ela veio de viagem internacional. Esse áudio circulou porque ontem, durante todo o dia, o nosso jornalismo, o jornalismo da TV Atalaia, procurou informações também com a Secretaria de Estado da Saúde com relação às medidas, o que se fazer depois da confirmação do primeiro caso no Brasil, lá em São Paulo. Esta senhora, que veio de uma viagem internacional, também ligou para o USE. Ouça o áudio dela. Pessoal, eu liguei para o USE, aí expliquei, né? A questão da viagem, a questão da necessidade de fazer exame. A moça disse que eu tenho que passar por uma avaliação médica para depois fazer o exame. Se eu tiver coronavírus, olha só, se eu tiver coronavírus, o tempo que eu vou passar no hospital do USE para poder ser avaliada, para depois fazer o exame, se eu estiver, eu infectei todo o hospital. É isso que eu falo, entendeu? A falta de preocupação. Eu vejo preocupação só em mídia, não vejo preocupação em lugar nenhum, só na televisão. Logo depois que esse áudio foi postado em vários grupos do WhatsApp, a nossa produção também procurou entrar em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, a própria assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde postou a informação que já tinha identificado essa mulher, que já tinha procurado falar com ela. A informação é que ela seria de Nossa Senhora do Socorro. Ela postou porque não sabia o que fazer exatamente, mas não é o único caso aqui em Sergipe. Na capital, aqui em Aracaju, a Secretaria da Saúde vem acompanhando 3 famílias que chegaram recentemente da Itália, mas apenas por prevenção. Não existe nenhuma confirmação da doença no estado. Em Aracaju, há 8 casos em monitoramento e a Prefeitura tem trabalhado na expectativa de descartar a possibilidade de propagação do vírus aqui. Nós estamos terminando o nosso plano de contingência, já tem aproximadamente uns 10 dias que nós estamos construindo e é provável que na próxima semana a gente anuncie o nosso plano de contingência, porque Aracaju tem essa preocupação. Esperamos não acontecerem casos aqui, mas caso aconteça, a gente quer estar preparado para dar segurança à nossa comunidade. O plano ele tem o objetivo de criar uma operacionalização em caso de casos confirmados. Então, ele vai de níveis, né? Níveis quando você tem casos suspeitos, casos confirmados, e à medida que vão aparecendo casos com necessidade de internação ou casos mais graves, que a gente pode evoluir, inclusive por necessidade de leitos de internamento. O coronavírus já vinha deixando as pessoas com o alerta ligado. Depois que o primeiro caso brasileiro foi confirmado, a preocupação dos sergipanos ficou maior. A gente está preocupado, né? Eu li algumas coisas dizendo que o vírus não reage bem a altas temperaturas, isso é legal, tomara que ele não chegue no Brasil com força, mas a gente tem que ficar preocupado, tem que ficar ligado. Viajo bastante, eu vou sempre a São Paulo, Brasília, às vezes Belo Horizonte, e isso me assusta porque a gente precisa saber como a gente pode se cuidar. O vírus é de fácil propagação, mas existem alguns cuidados que podem diminuir a probabilidade de contrair a infecção. A gente tem orientado a população de maneira geral, quem viajou, quem foi para uma área de transmissão, ao chegar, nesses 14 dias, faça um isolamento voluntário. Evite circular muito em ambientes de grandes aglomerados, porque se ele tiver esse período de incubação, ele não transmite para as outras pessoas, né? É claro que é impossível a gente impedir que as pessoas circulem, né? Não existe nenhuma legislação própria para isso, mas voluntariamente que as pessoas evitem circular. E se tiver sintoma respiratório, aí sim, procurar o serviço de saúde, ser notificado imediatamente, colher material para a gente saber se é o vírus ou se são os outros vírus respiratórios. É importante frisar que ainda não existe nenhum medicamento que combata diretamente o vírus. O tratamento é direcionado aos sintomas, para que o próprio organismo possa se defender e o causador da infecção passe a perder o efeito sobre o corpo infectado. Por causa disso, o risco de morte está mais associado às pessoas com baixa imunidade ou idosas, que acabam não resistindo aos sintomas, que podem variar dos mais simples aos mais complexos. Então, o principal sintoma que tem é a febre e alguns sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta,
e, nos quadros mais graves, a falta de ar. Mas hoje o mais importante é ter história de ter estado nos últimos 14 dias em algum país de transmissão. Também não basta a pessoa ter estado na Itália e não ter sintoma nenhum. Se ela não tem sintoma nenhum, ela não tem o Covid-19, né, essa doença causada pelo novo coronavírus. Se você quiser mais, continue acompanhando o jornalismo da TV Atalaia. A gente vai ao vivo agora tirar mais dúvidas com relação ao coronavírus. Depois do primeiro caso confirmado no Brasil, nenhum aqui em Sergipe, apenas acompanhamento. Desde ontem, depois daquele áudio, a Secretaria da Saúde hoje convocou gestores públicos da área da saúde e também chamou a imprensa para falar sobre medidas preventivas e um plano a partir de agora do que vai ser feito. A gente vai chamar Sara Medeiros para falar sobre esse assunto, sim ou não. Agora eu preciso saber, porque mudou aqui, então vamos lá, 12 horas e 5 minutos, chamando Sara Medeiros ao vivo. Sara Medeiros, ontem a assessoria de comunicação falou sobre o áudio, disse que a mulher que tinha encaminhado esse áudio já estava sendo acompanhada. Você tem mais informações sobre esse assunto? O que disse a secretaria hoje nessa entrevista coletiva para a imprensa? Pois é, Ricardo, a gente vai saber de todos esses detalhes justamente agora. Essa coletiva de imprensa acabou nesse exato momento. A gente está aqui com o médico infectologista, o Marco Aurélio. Marco, a gente tem uma série de dúvidas, né, para tirar, mas a gente vai começar por esse áudio que circulou nas redes sociais de uma mulher que teria retornado de viagem da Itália, entrou em contato com o USE e não souberam orientá-la. Chegaram a vocês essa informação? De que forma procederam neste caso? Boa tarde. Boa tarde. Então, é importante que a gente fez uma avaliação desse áudio, né, como circulou em todas as redes, a própria Secretaria tentou encontrar, né, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica encontrou um caso semelhante, a gente não sabe se é o mesmo caso, para tentar saber informações, né, e fazer o monitoramento, né, e dar as orientações necessárias. Mas o caso em si, em nenhum momento entrou em contato com os telefones, né, que a gente tem orientado, né, o 0800 ou a própria Secretaria do município de origem, né? Que é isso que a gente tem que informar a população, que procure o conhecimento, procure a informação e no hospital sempre identificar, né, com quem falou também, né? Porque ficou um áudio muito vago, cria um certo pânico na população, porque dá aquela impressão que você está desassistido, que as pessoas não sabem informar, quando é uma questão que tem sido trabalhada desde o começo do ano com toda a rede hospitalar, pública e privada. Né, que a informação, nesse momento, é talvez a questão mais importante, já que a gente não tem casos ainda no nosso território. Pois é, esse caso foi confirmado primeiro aqui no Brasil, lá no estado de São Paulo, né, na capital. Em Sergipe não existe nenhum caso confirmado até o momento, existe esse monitoramento. Mas explica pra gente esse monitoramento. São pessoas que viajaram para esses locais onde há casos confirmados, o exemplo da Itália, quanto outros países, e que voltaram e não apresentam nenhum tipo de sintomas, digamos assim? A notificação, o que a gente conta é o caso suspeito, que é quem tem sintoma gripal e veio de uma dessas áreas de transmissão. Além disso, né, a gente tem orientado e tem divulgado também na mídia a importância de quem viajou para esses locais, né, nos últimos 14 dias, que entre em contato com a Secretaria do município, onde mora, que entre em contato também com a Secretaria de Estado para informar de onde esteve, para que possa fazer o acompanhamento e, se por acaso começar a apresentar sintomas, o mais cedo possível consiga ser coletado material, indicado o isolamento. E esse plano de contingência, ele já está preparado, inclusive hoje essa reunião foi para que vocês conversassem mais sobre a atualização desse plano, né? Em se identificado, que a gente espera que isso não ocorra aqui no estado de Sergipe, todo o procedimento já foi unificado? Sim, então esse plano é um plano vivo que tem sido modificado dia a dia, dependendo da realidade nacional e internacional, do número de casos suspeitos, né? Então ele é atualizado. Sempre que ele é atualizado, ele é divulgado para toda a rede de assistência, tanto pública e privada, para que realmente a gente garanta o melhor atendimento para qualquer caso suspeito que chegue. É claro que com a ampliação dos países onde está tendo circulação, provavelmente a gente vai ter casos suspeitos, né? No Brasil todo deve aumentar o número de casos suspeitos a partir da entrada de países da Europa em área de transmissão. Fica aquela dúvida, esteve nesses países, retornou, fez o protocolo, avisou
que esteve nesses locais, né, para as suas secretarias municipais de saúde referente ao município onde mora, caso apresente esses sintomas, como proceder daí para frente? Tem que entrar em contato com o serviço médico habitual, né? A gente fala habitual por quê? Porque se for unidade básica de saúde, com unidade básica, se for com consultório privado, hospital público, entrar em contato, né, dizendo a sintomatologia, para ver se encaixa nessa sintomatologia, para que seja providenciado imediato isolamento e a coleta do material. E depois da avaliação clínica que se vai decidir se é um caso que precisa ser internado ou é um caso que realmente pode ir para casa e ser acompanhado no domicílio. Nesse pós-carnaval, porque a gente sabe que é uma festa onde há uma aglomeração muito grande de pessoas, inclusive que vêm pessoas desses países, né, participar dessa festa aqui no Brasil, essas pessoas que porventura apresentar algum tipo, né, de gripe, de sintomas de gripe e que teve contato com pessoas de outros países e que também por estarem num local de grande aglomeração, tem alguma recomendação especial? Então, nesse momento, né, a gente não considera que é uma transmissão ativa no país. Então a gente, mesmo com essas grandes festas, com o grande aglomerado que a gente teve nas grandes capitais, a gente não considera que tem uma transmissão ativa. Então a gente ainda se limita a considerar quem veio realmente de uma área ou quem teve contato direto com algum dos casos suspeitos. Telefones de contato, vamos reforçar para quem está em casa os telefones de contato para entrar via telefone com a Secretaria de Estado. Então, é importante que aquelas pessoas, né, que vieram, né, nos últimos 14 dias, né, de uma área de transmissão ou que estejam com sintomas e que tenham dúvidas, né, que entrem em contato com 0800 282 2822, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde. Só para a gente reforçar também, doutor Marco, questão de evitar esses locais de aglomeração, né? A limpeza que é essencial também, espirro, mãos limpas. Então, a transmissão, né, é uma transmissão que já é bastante conhecida, né? É a transmissão das doenças respiratórias, que é através das secreções que a gente elimina quando fala, quando tosse, quando espirra. Então, cobrir boca e nariz quando vai espirrar e tossir é muito importante, de preferência com lenço descartável. Né? Evitar com a mão direta, né? Porque aí você contamina a mão e você contamina a superfície, e o vírus na superfície ele pode ficar algumas horas viável ainda, né? Então é importante, além disso, lavar mais as mãos. Nesse período que a gente pode fazer é isso, tá lavando mais as mãos. Se não tem como lavar as mãos muitas vezes ao dia, use o álcool gel, né? Que é um produto que elimina, né, praticamente todos os vírus e bactérias da pele da mão. Só para a gente terminar, doutor Marco, reforçar o número de telefone. Então, o número que a gente tem utilizado, agora a gente está providenciando também outras formas de comunicação direta da população, mas a gente tem utilizado o 0800 282 2822, que é o Centro de Informações Estratégicas de Saúde. Esse número também é muito importante para o profissional de saúde que atender um caso suspeito, notificar imediatamente o caso. Não é que às vezes o profissional fica com dúvida, fala para o amigo, mas não liga e faz a obrigação, porque a notificação ela é uma obrigação legal do profissional de saúde. Doutor Marco, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, pelas orientações. Ricardo, com você no estúdio. Muito obrigado, Sara Medeiros, que vai trazer a reportagem completa à noite no Jornal do Estado com Gilvan Fontes. Anote o número aí, para caso você precise de qualquer informação. Terá outro número, mas esse aí, ó, 0800 282 2822 é o telefone da Secretaria de Estado da Saúde para você tirar qualquer dúvida, principalmente você que veio de viagem internacional dessas cidades onde, por acaso, o vírus está se propagando mais. Por falar nisso, o boletim em tempo real do coronavírus no mundo já são 82.560 casos confirmados e 2.811 mortes confirmadas. No Brasil, somente um caso confirmado, que foi em São Paulo. Tá bom? No Brasil, apenas um caso confirmado, que foi em São Paulo. Em Sergipe, não existe. Apenas informações, prevenção, para que você possa ficar em alerta, para que você possa saber, possa se identificar também, e principalmente você que vem de viagens internacionais. Obrigado pela sua audiência aqui no Balanço Geral.